Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero te convidar, aonde você estiver. Hoje o Senhor nos deu mais uma oportunidade para estarmos aqui, para juntos participarmos de um culto de ensino, onde tem uma convicção de que nesta noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Queridos, nesta madrugada o Senhor me despertou, me dando um tema para pregar nesta noite. Eu quero nesta noite compartilhar com você de um texto que o Senhor me confiou nesta madrugada, que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 4, a partir do verso de número 1 até o verso de número 10. Mas antes de fazer uso desta leitura, eu quero te convidar para que você feche os seus olhos aonde você está. E nós vamos dirigir a Deus uma oração, pedindo que Deus, nesta noite, venha abrir a porta da palavra e venha falar comigo e com você. E nesta madrugada, queridos, eu tenho um tema para esta mensagem. E o tema é: como superar a ansiedade e o medo. Queridos, nós estamos vivendo em meio a uma ansiedade muito grande. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, que caracteriza por tensão, desconforto, derivado de um perigo ou de algo desconhecido. Porém, podemos perceber que todos nós estamos sujeitos a momentos de ansiedades e medo. Mas, como o rei Josafá, nós precisamos aprender a colocar os nossos olhos em Deus. Ainda que nós tenhamos recebido a Cristo como Salvador, e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, conforme escreveu o evangelista João, em 1 João capítulo 1 e o versículo de número 7. Continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Ainda que hoje nós somos uma nova criatura, mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medos, desanimados, abatidos. O próprio apóstolo Paulo experimentou tais sentimentos em sua vida cristã. Então eu costumo dizer que depois de Jesus, o apóstolo Paulo foi um dos maiores evangelistas. Mas mesmo assim nós vamos observar na sua segunda epístola aos irmãos de Coríntios, no seu capítulo de número 6, a partir do verso 4 até o verso 10, e também no capítulo de número 7, a partir do 5 até o 7. Ou por que não dizer, o próprio Jesus nos últimos dias revelou uma tristeza em seu coração. Podemos observar isso no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 14, o verso 34. Contudo, a tristeza de Cristo não provinha de uma velha natureza, como a minha, como a sua e como a de Paulo. Até porque Jesus, ele não tinha a natureza pecaminosa que eu e você herdamos do nosso pai Abraão. Até porque Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas verdade é, qual de nós não se sentimos muitas vezes ansiosos, com medo diante de uma enfermidade, diante de um desemprego, ou por que não dizer, de uma crise familiar, da violência que muitas vezes nos cerca, ou dos desafios que temos que assumir, ou mesmo diante das lutas pelas quais a nossa igreja está passando. Então, quem de nós não ficamos tensos? Quem de nós não ficamos ansiosos, vendo a nossa igreja ao longo de 74 anos de existência, nunca fechou as portas, e hoje ver a igreja de portas fechadas. Porém, Gary, um terapeuta cristão,
ele faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural de perigos e ameaça, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam, e a ansiedade aguda, neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero, e mesmo quando o perigo é insistente, quem de nós não lembramos do servo de Eliseu? Todos nós conhecemos a história do servo de Eliseu ao ver o exército do rei da Síria, que havia cercado a Dotã. Agora imaginamos que o perigo era existente. Então, queridos, se nós ficamos ansiosos, preocupados com algo que está para acontecer, imagina se nós vemos acontecendo como o servo de Eliseu. Porém, querido, para ambas as situações, Deus providencia recurso para nos ajudar nesse momento. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, diante, ó Deus, da tua presença nesta noite, Senhor, quero eu, meu Deus amado, te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me confiou, para nesta noite, ó Deus, estar diante da tua presença, Senhor, para mais uma vez, ó Deus, ministrar a tua palavra. Senhor, como sempre te peço, o Senhor me conhece, ó Pai, todos os meus cultos de ensino, ó Pai, a minha dependência de ti, ó Pai, como que se fosse o meu primeiro culto de ensino, até porque, meu Deus, a minha responsabilidade, ó Pai, estar, meu Deus, e ministrar a tua palavra, e a tua palavra, ela é verdade, a tua palavra, ela tem poder, ó Deus, para penetrar, ó Pai amado, nos corações. Querido Deus, assim sendo, ó Deus, toma liberdade nesta noite, ó Deus, e venha me ajudar. Pai, é o que eu quero te pedir, ó Pai, abre a porta da palavra e venha, meu Deus, falar com nossos ouvintes, em nome de Jesus. Querido, abra sua Bíblia aí na sua casa, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, capítulo número 4, a partir do verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor amado. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido a oportunidade. Queridos, estamos aqui diante de um texto onde aparentemente o apóstolo Paulo começou a observar duas irmãs que tinha na igreja de Filipos. Estas irmãs se chamavam Evódia e Sintique. Andavam em desacordo. Pelo que podemos perceber, essas irmãs estavam em desacordo, e tal desavença, querido, estava entristecendo os demais irmãos. Verdade é, queridos, que quando a igreja de Cristo
Quando alguém na igreja não está bem, obviamente que a sua liderança, junto com os demais, passa a sofrer. Então a Bíblia está nos trazendo um relato que possivelmente essas duas irmãs estavam em desacordo, e isto estava entristecendo a igreja de Deus. Mas, queridos, nesta noite Deus colocou uma palavra no meu coração. Então o apóstolo Paulo, ele estava preocupado, mas verdade é, queridos, que ele agora busca solução para este problema. Eu e você nesta noite podemos de repente estar com um problema, e quem não tem problema nesta vida? Só que nós temos um Deus que está conosco, um Deus que nos ajuda a resolver os problemas. Queridos, gostaria muito que você não saia daí. Fique aí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Desde já, eu quero convidar a nossa irmã Isabelle, a qual convidei para louvar a Deus. Ela vai louvar a Deus com 2 hinos, e logo em seguida eu vou estar ministrando a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a porta do seu coração, lembrando do tema que eu te falei: como vencer a ansiedade e o medo. Então podemos observar aqui o apóstolo Paulo. Primeiramente, o apóstolo Paulo identificou o problema. Então, queridos, para nós vencermos as adversidades, é preciso que nós venhamos a identificar aonde é que está o problema. Então não saia daí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ouvir a Isabelle. Paz sempre, irmãos. Pode sempre, irmão. A Ele eu canto rendo glória, oh glória, Rei dos reis, Ele é Rei para sempre. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Eu quero abrir o meu coração, por completo me entregar, me despir do meu orgulho e a Ele eu louvar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é Rei para sempre. Ele está sentado sobre o trono e sua glória invade o lugar. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis. O universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado. É a verdade, não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória. Possui a força, a majestade e o poder. Ele é único e ninguém pode o vencer. Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago. Diante dele eu me prostro a dizer que ele é santo. Santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória.
brilhante no universo, ao fogo que apareceu lá no deserto, que falou com Moisés, o encorajou. Eu sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinto o seu poder, sinto o seu agir. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e dizer que ele é santo. Santo é o Senhor, rei dos reis. A ele eu canto e levo glória. Glória ao Senhor, Rei dos Reis. Seja entronizado nas alturas, seja o teu nome adorado em todo o universo, seja a tua voz como estrelar de um trovão, e que todos os povos tremam diante de ti. Seja espalhado como poeira em todo o mundo a tua palavra, e que eles saibam que tu és a própria verdade, que todos os joelhos se dobrem e se prostrem diante de ti, pois tu és o começo, tu és o meio e tu és o fim. A estrela mais brilhante cai no universo, é o fogo que apareceu lá no deserto, que falou com Moisés, o encorajou. Eu sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinto o seu poder, sinto o seu agir. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e dizer que ele é santo. Santo é o Senhor, Rei dos reis. A ele eu canto do glória. Oh, glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é rei para sempre.
que atrai a mim. É forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. A Jeová. Agradeço por minha oportunidade. Graças a Deus. Queridos, como você que acabou de entrar nessa live, fiz uso da palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do verso 1 até o verso de número 10. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar com você esse texto da palavra de Deus. Gostaria que você fique atento, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Comecei a observar esse texto nesta madrugada e comecei a perceber quando o apóstolo Paulo olha para os irmãos da igreja de Filipe e ousa dizer para com eles: amados, amados, amados. Queridos, nós somos uma família, nós somos a noiva do Cordeiro. Então, o apóstolo Paulo, ele começou a identificar um problema que estava acontecendo na igreja de Filipos. Então, eu abordei o primeiro tópico aqui: como identificar a causa do problema. Talvez a dor dos irmãos e a sua ansiedade tivesse como origem a briga de duas irmãs que o apóstolo Paulo disse que muito trabalharam, que muito lhe ajudaram na propagação do evangelho. Mas agora o apóstolo Paulo começou a observar que essas irmãs estavam tendo alguma dificuldade. Nós podemos observar no versículo 2, quando ele vai nos dizer: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor.
Então, queridos, o apóstolo Paulo estava dizendo que essas irmãs não estavam tendo o mesmo sentimento, que essas irmãs não estavam falando a mesma linguagem. Então, o problema que o apóstolo Paulo encontrou é que ele percebeu que existia uma tensão dentro da igreja. Assim sendo, o apóstolo Paulo passou a descobrir a causa da ansiedade para dar início à solução do problema. Então, queridos, eu costumo dizer que não é vergonhoso quando você percebe que não está bem. Então você procura ajuda. O apóstolo Paulo, ele passou a observar que aqui existiam duas irmãs que não estavam bem. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele começa a fazer uma reflexão, uma autoanálise. Comigo e com você não é diferente. Eu e você podemos muito bem pegarmos a palavra de Deus e começar a observar se a minha conduta, a minha situação, o jeito que eu estou me conduzindo, é de acordo com o que o Senhor Jesus faria. O que eu estou falando é a mesma coisa que o Senhor falaria. Então, queridos, quando nós assim fazemos, nós podemos descobrir qual que é o fato que está nos preocupando. Então, querido, você sabe as causas da sua ansiedade? Davi, certa vez, ele pediu a Deus. Irmãos, o salmista Davi é um homem que muito me chama a atenção. A Bíblia não esconde os erros de Davi, mas a Bíblia também me revela as qualidades que tinha o rei Davi. Nós podemos observar no Salmo de número 139, a estrofe de número 23 e a 24, onde ele no louvor, ele pede para que o Senhor venha vasculhar, que o Senhor venha sondar o seu coração, para descobrir aonde é que ele está errando. Queridos, como é importante nós descobrir aonde é que nós estamos falhando. Às vezes, isso não é um exercício fácil de se fazer, mas após nós fazermos, pode nos trazer muito bem, se for feito de uma forma adequada. Então o salmista Davi, ele começa a pedir para o Senhor no Salmo de número 139, o verso de número 23 e 24, eu vou ler e gostaria que você acompanhe aí no seu lar. Eu falei para você no início dessa live, que Deus ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Então, como mencionei, a palavra de Deus, a Bíblia, não esconde os erros que Davi cometeu, mas também nos apresenta as qualidades que Davi teve. Entre elas, o salmista Davi, aqui no Salmo 139, o versículo 23, ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, queridos, o salmista, ele pediu para o Senhor vasculhar a sua vida. Queridos, hoje nós não ouvimos mais se falar. Quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu lembro que sempre se falava que não adianta, queridos, varrer uma casa e pegar o lixo e pôr embaixo do tapete, mesmo dentro de casa. Nós temos que procurar tirar o lixo. Então o salmista, ele pede para o Senhor, dizendo: sonda-me, ó Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus que conhece o que eu vou falar.
Antes mesmo de eu abrir a boca, o Senhor já conhece. Imaginamos então quando eu dou esta oportunidade, convidando o Senhor para me sondar, para sondar o meu coração, para sondar a minha mente, para perceber, para ver se há em mim algum caminho que não é bom. Oh, queridos, o apóstolo Paulo, ele identificou um problema que estava dentro da igreja. O Senhor Jesus, há muitos séculos atrás, já havia detectado a ansiedade como um dos males que aflige as pessoas. Observe que a Bíblia vai nos dizer que o Senhor disse: e não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, queridos, aqui o Senhor Jesus está dizendo, para me deixar a ansiedade, para me deixar a preocupação com o que vai acontecer amanhã, porque o dia de amanhã, ele não pertence a nós. O salmista, ele pediu para o Senhor lhe sondar. Para quê? Para identificar o quê? Onde é o problema? Onde é que está o problema? O Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, no seu capítulo número 6 e o verso 34, que nós não devemos ficar inquietos, nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então ele conclui dizendo, basta cada dia o seu mal. Então Jesus nos aconselhou a vivermos o presente, em vez de ficarmos sofrendo por antecipação. Então, queridos, muitas vezes nós ficamos preocupados, o que vai acontecer? Oh, queridos, viva o dia de hoje. O Senhor disse, querido, que na oração do Pai Nosso, Ele disse que quando nós orarmos ao Senhor, nós devemos pedir o pão de cada dia. Com isso, queridos, vai me levar justamente para o livro do Êxodo, quando o povo de Israel pediam pão para comer, pediam carne para comer, e Moisés agora vai orar e o Senhor manda cordonizes, mas o Senhor disse que era para eles pegar somente para aquele dia e não para o dia seguinte. Então, queridos, não se preocupe com o dia de amanhã, esta ansiedade, esta inquietação. Querido, nós estamos vivendo dias, vejo muitas pessoas dizer, pastor, eu estou comendo muito, eu ando numa ansiedade muito grande, preocupado com o dia de amanhã. A minha vida, a sua vida, ela está nas mãos de Deus. Então, queridos, é importante nós observar que se dedicar para planejar alguma coisa para o dia de amanhã é bom, mas uma preocupação excessiva com o futuro, isto pode ser um desperdício, até porque nós estamos esperando Jesus vir buscar a sua igreja hoje, nós estamos esperando Jesus vir buscar a sua igreja agora. Então, às vezes é difícil estabelecer uma diferença entre planejar e inquietar-se. Paramos um pouco para pensar. O planejamento cuidadoso consiste em pensar sobre metas, sobre métodos, sobre um programa, mas sempre confiando na direção de Deus. Nunca podemos deixar as inquietações com o amanhã que vem afetar o nosso relacionamento com Deus. Então, fazer planos, querido, cabe a nós. No livro de Provérbios, a Bíblia vai nos dizer que fazer planos é comigo, fazer planos é com nós mesmos, mas a conclusão, a realização desses planos pertence a Deus. Então, queridos, não deixa que a sua preocupação, a sua ansiedade venha tirar você da direção de Deus. Então, observe, querido, o segundo plano, ou o segundo ponto,
considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, no seu versículo de número 3, ele vai nos dizer que ele convidou um irmão. A Bíblia não dá nome para este irmão, é um irmão anônimo. Irmãos, a obra de Deus, queridos, Deus sempre contou com pessoas anônimas para fazer a sua obra. Observe o versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e concremente com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, ou no livro da vida. Queridos, podemos observar que nós podemos muito bem contar com alguém que verdadeiramente é nosso companheiro. Observamos quando o apóstolo Paulo ele faz um pedido para alguém que ele chama meu verdadeiro companheiro. Eu já compartilhei por onde eu passo em outras oportunidades, que para acusar, queridos, tem Satanás e seus demônios. A igreja, nós precisamos de alguém que nos ajude. Então o apóstolo Paulo está falando de um verdadeiro companheiro, que ajudasse a essas mulheres. Queridos, ele estava dizendo para esse companheiro verdadeiro dele ser um pacificador. Jesus disse que é bem-aventurados pacificadores, porque eles alcançarão, queridos, a misericórdia de Deus. Eles serão mais do que felizes. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de alguém que está sendo usado no anonimato. O apóstolo Paulo não dá nome a esse verdadeiro companheiro dele. Então, queridos, quantas vezes nós ficamos aborrecidos, ficamos tristes porque nosso nome não foi mencionado. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que o nome desses cooperadores estava escrito no livro da vida. Queridos, muitas pessoas estão correndo atrás de ter o seu nome na calçada da fama. Eu e você precisamos correr para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nesta madrugada, quando eu estava meditando nesta palavra, eu comecei a observar quando o apóstolo disse: aqueles que trabalharam comigo. Como é bom ter alguém que trabalhe, como é bom ter alguém que não dá trabalho, mas que trabalha. Então, querido, até mesmo quando nós limpamos o banheiro da igreja, os nossos atos, as nossas obras estão escritas no livro da vida. Disse Jesus que quando eu der alguma esmola, eu devo dar com a minha mão direita, mas minha mão esquerda não pode sair pronunciando aquilo que eu fiz. Então, queridos, até porque o nosso galardão, ele vem do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele chama esse homem que é um pacificador e diz: olha, você não pode apagar fogo com gasolina. Você vai lá, essas duas irmãs estão em desavença, você seja um pacificador, não fique nem de um lado e nem do outro, mas você convida ela para que elas tenham o mesmo sentimento, para que elas venham falar ou ter temor ao Senhor. Então, queridos, podemos observar que o apóstolo Paulo, depois de descobrir a causa da ansiedade, o apóstolo Paulo agora ataca o problema. O que o apóstolo Paulo faz? Ele não teve dúvida. Em que, queridos? Em repreender as irmãs que estavam em desavença. Ele admoestou a pensarem concordemente no Senhor. Então, queridos, o que eu tenho falado para as pessoas quando vem lamentar alguma situação? Aqui o apóstolo Paulo, ele pede para que aquele homem viesse ajudar na resolução do conflito. Paulo pediu a ajuda de um obreiro. Queridos, a palavra obreiro, todos os irmãos da igreja sabem, significa trabalhador. Então Paulo agora, como é bom, queridos, ter alguém, ter um obreiro de confiança que você sabe que pode contar com ele.
Eu trabalhei, pastoreei uma igreja quando a nossa irmã Isabela estava louvando ao Senhor. Me fez lembrar, já tive a oportunidade de pastorear a Isabela e a sua família. Me fez lembrar que quando ela louvou a Deus pela primeira vez ali no Jardim Esmeralda, eu adotei a Isabela nas minhas orações. E me fez lembrar do Isiel. O Isiel é um menino que eu também adotei ele nas minhas orações. Eu dou graças a Deus, queridos, porque por onde eu passo tem alguém que eu adoto nas minhas orações. De toda a igreja, sempre tem alguém especial que eu não esqueço. Então, queridos, lá no Boa Vista tinha o Isiel. No Jardim Esmeralda tinha a Isabela, eu tenho a Isabela, e aqui tem o Juninho, que eu adotei nas minhas orações. Sabe por quê, queridos? Porque eu creio que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, querido, trazendo aqui a lembrança, me fez lembrar, eu pastoreei uma igreja e nós tínhamos um diácono. Hoje, ele é pastor de uma igreja numa cidade do interior. Mas aquele moço, qualquer hora que eu ligasse para ele, independente da situação, ele estava pronto para me atender. O apóstolo Paulo contou com o obreiro, contou com o trabalhador, contou com alguém da sua confiança para ir lá e ser um pacificador, apaziguar aquela situação. O apóstolo Paulo, ele confrontou o problema, mas ele pede a um obreiro. Então veja só, nós não sabemos quem era esse obreiro, mas o apóstolo Paulo chama esse obreiro de companheiro de jugo. Jesus disse que é para nós tomar o jugo dele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele, ele é leve. Então o apóstolo Paulo, mais certo é que a sua ajuda foi muito importante naquela hora. Então o apóstolo Paulo está convidando aquele obreiro para ir resolver aquela situação. E o apóstolo Paulo não usa o nome daquele obreiro. Talvez, se fosse eu, ia perguntar, por que não citou o meu nome? Eu fiz tanta coisa, eu trabalhei, eu ajudei. Não, esse homem não questiona, a Bíblia não fala que ele questiona. O apóstolo Paulo, ele disse, queridos, que esse homem, ele tinha um objetivo. Era que o nome dele estava escrito no livro da vida. Então, queridos, observamos, todo crente deve ter seus companheiros de jugos, aqueles que em momentos difíceis ajudam-no em oração e aconselhamentos. Queridos, como é bom ter alguém que nós possamos tomar conselho. Verdade é que nós devemos tomar muito cuidado, queridos. Essa questão de conselho, qualquer conselho que contradiz a palavra de Deus, não é Deus que está falando. Queridos, me chama a atenção, porque no livro de 1 Reis, a Bíblia vai nos dizer que existia um homem de Deus. E esse homem de Deus, ele confronta Jeroboão. Esse homem de Deus, ele profetiza contra o altar de Jeroboão. E a Bíblia vai nos dizer que o Jeroboão ficou irado e levantou a sua mão para tocar no homem de Deus, para tocar no ungido do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jeroboão ficou com a sua mão ou com o seu braço paralisado. Então ele clamou ao homem de Deus. E o homem de Deus orou a Deus e o Senhor restituiu a saúde de Jeroboão. Então Jeroboão fez um convite ao homem de Deus, para que o homem de Deus voltasse a comer pão na casa de Jeroboão. Então o homem de Deus, ele disse para Jeroboão, ele disse, olha, eu não posso voltar pelo mesmo caminho, eu não posso beber água e nem comer pão na tua casa, porque foi uma ordem do Senhor, porque o Senhor o havia aconselhado desta forma. Então, querido, todo conselho que não tem respaldo na palavra de Deus, não é Deus que está falando. Mas, queridos, o que me chama a atenção? É que a Bíblia vai nos dizer que aquele homem de Deus, ele saiu. E os filhos de um profeta velho sai correndo e vai falar para o seu pai. Disse, olha, na cidade teve um homem de Deus.
e contou o que tinha acontecido por intermédio do homem de Deus. Então o profeta velho é o que eu quero te dizer, queridos. Cuidado com os conselhos que você está tomando. Às vezes você está ansioso, às vezes você está com medo, mas de quem você está indo buscar conselho? Então, a Bíblia vai nos dizer que os filhos do profeta velho foram para a sua casa, contaram para o seu pai, e agora o profeta velho manda trilhar o jumento e vai atrás do homem de Deus. Chegando até o homem de Deus, convida o homem de Deus para voltar e ir à sua casa, e disse: olha, eu sou homem de Deus como você, e o Senhor me apareceu e falou comigo. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que agora o homem de Deus deu ouvido à voz do profeta velho. Cuidado de quem você está tomando conselho. Aquele homem precisava de um companheiro. Olha, o apóstolo Paulo, ele disse que esse obreiro era um companheiro dele. Era alguém que foi um pacificador, resolveu o problema entre aquelas duas irmãs que estavam em desavença. Mas agora, queridos, o profeta velho aconselhou mal o homem de Deus. E o homem de Deus, ele voltou, comeu pão, sentou à mesa do profeta velho. Quando estava sentado à mesa, verdadeiramente Deus usou o profeta velho. Cuidado, queridos, eu já falei em outras oportunidades, nós temos que tomar muito cuidado. O nosso Deus, ele continua falando. Ele usa quem quer, como quer e aonde quer. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não darmos ênfase, deixar sermos usados, achar que é Deus que está falando. Agora, sentado à mesa, o profeta velho foi usado por Deus. E disse: olha, você foi desobediente à voz do seu Senhor. Você voltou, você comeu pão, você bebeu água, você fez o que o Senhor falou que não era para você fazer. Então você vai morrer. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o homem de Deus saiu da casa do profeta velho. A caminho, encontrou um leão. O leão o matou e deixou o animal vivo, o jumento vivo. Então a Bíblia diz que quando essa notícia chegou na casa do profeta velho, ele disse: olha, é o homem de Deus. Quando disseram que tinha um homem morto à beira do caminho, ele disse: é o homem de Deus, porque ele foi desobediente à voz do Senhor. Então, queridos, cuidado com quem nós tomamos conselhos. Então aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo que se faz necessário, todo crente precisa ter alguém que o ajude a carregar o seu jugo, ter alguém que esteja orando por ele, ter alguém que lhe esteja aconselhando quando necessário. Então, queridos, esse apoio fraternal é de especial significado quando o problema é o tratamento do medo e da ansiedade. A Bíblia, ela afirma que o perfeito amor lança fora o medo. Como eu falei para vocês, um terapeuta por nome de Gary Collins, já citado acima, afirma que o inimigo do medo é o amor, especialmente quando demonstramos o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor sofredor. O amor de Cristo é um amor que suporta muitas vezes as afrontas. Eu estava observando a nossa irmã Patrícia ministrando a aula no domingo, e ela falando, queridos, do que o Senhor sofreu por nós. Quando nós paramos um pouco para observar, eu estava falando com a minha esposa ontem à noite, compartilhando com ela, que nós não podemos generalizar. Se alguém te afrontou, lembre-se que antes de te afrontou o nosso mestre Jesus. Blasfemaram de Jesus, olharam para Jesus, o ladrão, e diziam assim: olha, se você é Deus, se você é o Cristo, se você é o Salvador, desce aí da cruz, salva a ti mesmo e salva a nós também. Queridos, se fizeram isso com Jesus, e comigo e com você, queridos. Então, observamos bem, o maior adversário do medo é o amor. Quando nós amamos, nós conseguimos superar o medo. Então, queridos, pregar o evangelho do Salvador para alguém com muito amor, com muita paciência. Os irmãos já ouviram falar aqui, queridos, que nós gostamos muito de citar o Salmo 40.
sobre a paciência. Mas ter paciência, queridos, é esperar sem reclamar. Então, queridos, Salomão, no livro de Provérbios, no seu capítulo número 12, o verso 25, observa que isso aproximadamente 10 séculos antes de Cristo. Salomão, ele já fez menção, ele já tinha detectado o sintoma da ansiedade humana, dizendo: a solicitude, ou seja, o desejo de ter, o desejo de alcançar, no coração do homem o abate, mas uma palavra boa o alegra. Então, queridos, observe que o Salomão está dizendo que o desejo de ter as coisas, o desejo de alcançar algo, termina nos frustrando, termina batendo o coração do homem, mas uma boa palavra alegra este homem. Então a Bíblia diz, queridos, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, queridos, por isso que o salmista, ele vai fazer um comentário no Salmo de número 42, ele faz uma pergunta e diz: por que te abate, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, queridos, nesta noite, não fique ansioso, não fique preocupado, não fique com medo com o que é que vai acontecer amanhã. Não, espere em Deus, por certo você o verá. Terceiro ponto, querido: alegrar-se sempre no Senhor. Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs estavam tirando a alegria da igreja. De fato, toda a divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade dos seus filhos. O Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo de número 11, o Senhor Jesus, na sua oração, ele pede ao Pai, que o desejo do coração dele era que os discípulos fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Então, querido, a divisão na igreja, observa que Paulo identificou que na igreja de Corinto estava tendo uma dissensão, estava tendo uma divisão. Um dizia que era de Paulo, o outro dizia que era de Apolo, o outro dizia que era de Ceifa, e o outro dizia que era de Cristo. Então Paulo faz uma pergunta dizendo: está Cristo dividido? Então, queridos, observe que a angústia, a tristeza, a ansiedade, o medo de Paulo era por conta de uma divisão que estava tendo da igreja. Então agora Jesus está orando no capítulo 17, pedindo a unidade da igreja. No entanto, em meio às lutas, os irmãos foram exortados a se alegrar no Senhor. Está difícil, a luta está grande, continua orando. Está muito difícil, continua orando. Então, observe o versículo de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que por maiores que sejam as lutas, sempre haverá no Senhor motivos para a alegria. Então é por isso que Neemias disse que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Observamos que no versículo de número 6, o apóstolo Paulo, ele disse: não estejais inquieto por coisa alguma. Queridos, observe que Paulo escreve para que os irmãos da igreja de Corinto não viessem, ou da igreja de Filipos, não estejais inquietos por coisa alguma, independente do que é. Não era para eles ficar inquietos. Antes,
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graça. Então, queridos, podemos observar que no meio da ansiedade, no meio do medo, deveria ainda assim haver ações de graça. Então, queridos, eu já compartilhei isso aqui com meus queridos irmãos. Jesus curou 10 leprosos. De repente, só voltou um para agradecer. Aí Jesus, ele pergunta aonde é que estavam os 9. Porque ele havia curado 9 leprosos e só voltou um, por sinal, um samaritano. Então, queridos, observamos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que se nós olharmos para os problemas, em outras palavras, ele está querendo dizer que se nós olharmos para os problemas, ficaremos mais ansiosos ainda. Mas se nós nos alegrarmos como crente, porque isso é uma ordenança do Senhor, permanecer no Senhor, pois ele disse que jamais nos deixaria. Então ele disse, queridos, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Se nós ficarmos olhando para os problemas, possivelmente a situação vai ficar pior. Mas se nós conseguir entregar, como disse o salmista Davi, no Salmo de número 37, o seu versículo de número 4, se não me falha a memória, ele disse: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Queridos, não tire o seu problema das mãos de Deus. Você entregou nas mãos do Senhor? Confia nele, através das nossas orações. As nossas orações é diálogo com Deus, é conversa com Deus. Interceder a Deus é suplicar o favor de Deus. Todos nós conhecemos a história daquela mulher, que quando o rei estava passando, do lado de dentro do muro, ela grita: ó rei, meu senhor, acode-me. É isso que eu e você devemos fazer com o nosso Deus, mediante as dificuldades, mediante a ansiosidade, nós devemos clamar ao Senhor. Temos ainda a expectativa de sua volta e da vida com Ele, num lugar especialmente feito para nós, que somos seus filhos. Então, queridos, além de Ele nos socorrer, enquanto nós estivermos aqui na terra, ainda temos uma garantia. Qual que é a garantia? É que Ele disse no capítulo 14 do Evangelho de João, que Ele iria nos preparar um lugar. E após Ele preparar este lugar, Ele voltaria para nos levar. Para quê? Para que aonde Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele. Então, querido, além dessa expectativa, aleluia, aleluia, de que Ele pode nos socorrer, nós temos a alegria de que Ele foi preparar um lugar para nós, que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Ali não haverá ansiedade, ali não haverá mais medo, ali não haverá mais choro. Não, ali nós vamos estar para sempre com o Senhor. Quarto ponto: confiar em Deus em oração. É importante, queridos, observar que está escrito que a oração é o melhor remédio para a ansiedade e para o medo. Foi em oração que muitos dos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Eu compartilhei aqui com meus irmãos no início, ou na introdução, acerca de Jeosafá. A Bíblia vai nos dizer, no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo número 20, do versículo de número 2 até o versículo de número 12, mas na verdade todo o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas vai fazer menção do rei Jeosafá. A Bíblia diz que o rei Jeosafá, ele temeu, ou seja, o rei Jeosafá, ele ficou com medo. Quando ele ficou com medo, o que foi que ele fez? Nós vamos observar que a Bíblia diz: então Jeosafá pôs-se a buscar ao Senhor. Então, queridos, quando nós estivermos ansiosos, quando nós estivermos com medo, nós devemos buscar ao Senhor. Então podemos observar que lá no versículo 20 e a parte B do versículo, ele disse:
crede no Senhor vosso Deus, e estarei seguros. Olha só, queridos, Josafá, no capítulo 20 e o versículo de número 12, a Bíblia vai nos dizer que Josafá, ele ficou com medo. Quando a Bíblia diz que ele temeu, a Bíblia está nos dizendo que Josafá ficou com medo. Mas aí Josafá, ele passou a buscar ao Senhor. Você tem dito que está com ansiedade, você tem dito que está com medo porque não sabe o que pode ocorrer daqui para frente com essa pandemia que o mundo está vivendo, que o planeta está vivendo. Mas o conselho é: busque ao Senhor. Josafá, ele passou a buscar ao Senhor e disse: olha, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Oh, querido, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora das adversidades, querido. Josafá, ele passou a buscar ao Senhor. Então, ao tempo em que começaram com júbilo, muitas vezes, querido, a nossa vitória está através do louvor. Paulo e Silas, mesmo estando na prisão, Paulo e Silas conseguiam louvar ao Senhor. Não me pergunte o hino que eles estavam louvando, porque eu não sei, mas eu sei que eles estavam louvando ao Senhor. Então, enquanto o exército do rei Josafá começaram a louvar ao Senhor, o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e contra os filhos de Moabe, e os da montanha de Seir, que foram desembaraçados. Então, queridos, o Senhor se encarregou, como eu compartilhei com meus irmãos agora recentemente, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7, onde a Bíblia vai nos dizer que Deus usou 4 leprosos para socorrer Samaria, que estava em fome. Então, queridos, aqui a Bíblia vai nos dizer que enquanto eles estavam louvando, o Senhor, aleluia, pôs uma emboscada. Quem de nós, queridos, não lembra? No livro do Êxodo, no seu capítulo número 14, a Bíblia vai nos dizer que Moisés, o Senhor convida Moisés para ir à beira do mar. E a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés chega lá, Moisés olha para trás, está o exército de Faraó, do lado os montes, na frente o mar. Mas a Bíblia vai nos dizer, querido, no versículo 14, que Moisés, ele usa uma expressão dizendo: olha, esses inimigos que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês vão ver. É isso que Deus faz com aqueles que mesmo na prova consegue adorar ao Senhor. Podemos observar que o rei Josafá ficou quieto, e o seu Deus, o meu Deus, lhe deu repouso ao redor, porque o Senhor havia ordenado que Josafá e o seu exército apenas louvasse ao Senhor. Enquanto eles estavam louvando, o Senhor estava pelejando contra os inimigos. Como ganharam a guerra? Quando a Bíblia vai nos dizer que o Senhor chegou para Josafá e disse: Josafá, parai e ficai quieto, parai e ficai de pé, e o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então, queridos, não murmure, não reclame, entrega toda essa ansiedade ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor. Lembra que eu falei que no Salmo 39, verso 139, verso 23 e 24, Davi pediu para o Senhor sondar a mente, sondar o coração dele. Então, queridos, ele disse assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, queridos, o apóstolo Pedro, ele também nos deixou uma boa orientação. Capítulo de número 5 e o versículo 7 de 1 Pedro, ele disse: lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você, volta um pouco à sua memória. Lembre do que Deus já te fez. Lembra dos livramentos que Deus te deu. Lembra das portas que Deus abriu. Lembra das enfermidades que o Senhor Jesus te curou. Aleluia! Então Pedro, ele disse: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jó, ao longo das suas dificuldades, ele orou muito durante a sua crise existencial. Querido, foi crescendo tanto em confiança, porque, queridos, quando nós começamos a falar com Deus, nós vamos passando a ter um pouco mais de confiança no nosso Deus. Então Jó, ele foi crescendo tanto em confiança em Deus, que no final da sua carreira, ele vai usar uma expressão. Ele disse: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Então Jó, capítulo de número 42 e o verso de número 5, aí Jó disse assim: olha, antigamente eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos vê os teus feitos. Então, queridos, quem de nós não conhecemos a história de Ana? Ana, por sua vez, ela foi embora muito contente, muito feliz, muito satisfeita, após ela ter orado com tanta dedicação ao Senhor. E agora o sacerdote ali levanta e fala para a mulher: por que, Ana, você está embriagada a esta hora do dia? E ela disse: olha, a tua serva não está embriagada. A tua serva é uma mulher ansiosa. Ela disse: a tua serva é uma mulher amargurada de espírito. Aleluia, Jesus. Então ele entendeu e disse a ela: olha, vai em paz e seja feito conforme a tua petição. Então, queridos, observamos que agora aquela ansiedade, aquela expectativa que ela vivia, preocupada: será que o mês que vem eu vou engravidar? Será que o ano que vem, por esse tempo, eu vou estar com a criança no colo? Agora, queridos, quando ela foi passar a orar ao Senhor, ela ouve o sacerdote que lhe disse: olha, vai em paz e seja feito conforme a tua petição. Ela saiu dali aliviada, porque ela ouviu a palavra do Senhor. Quem não conhece a história do Asaf? Asaf, maestro de música. Asaf, um homem que era maestro. Observa a posição de Asaf. Mas um dia, Asaf começou a observar as prosperidades que os ímpios tinham. Quem sabe, queridos, você ainda está preocupado porque o ímpio prospera. Então agora, o Asaf começou a se preocupar por conta da prosperidade do ímpio. E ele começou a se questionar e a dizer, em outras palavras, ele estava dizendo assim: de que me vale estar todo dia dentro da Assembleia de Deus? De que me vale estar todo dia na igreja, tocando, regendo a orquestra? De que isso está me valendo? Eu vejo o ímpio, não faz nada disso, mas o ímpio está prosperando, e eu aqui, olha minhas condições. Mas aí, queridos, observa bem, a Bíblia vai nos dizer, do versículo 17 até o versículo de número 28, a Bíblia vai nos dizer que de repente o Asaf resolveu a entrar no santuário. De repente, o Asaf resolveu a ter um particular com Deus. Eu já compartilhei com meus irmãos aqui, num culto de ensino, que uma certa feita eu fui ousado em chamar o Senhor para sentar do meu lado. Eu sou um homem pecador e o meu Deus é santo. Isaías, quando ele teve uma visão, ele viu um santo, aleluia.
sentado em um alto e sublime trono. Quando ele viu a santidade do Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Por quê? Porque ele viu a santidade de Deus. Quando ele viu a santidade de Deus, ele reconheceu que ele era um pecador. Mas eu, na minha ousadia, mesmo sendo um pecador, eu convidei o Senhor: Senhor, senta aqui do meu lado para nós conversar. Foi isso que Asaf fez. Asaf entrou no santuário. E quando Asaf entrou no santuário, Asaf viu que o ímpio ia perecer, mas que ele tinha uma morada eterna. Então agora Asaf redobrou o seu ânimo. Então, queridos, à medida que nós confiamos mais no Senhor em oração, menos a nossa ansiedade, o nosso medo vai habitar em nós. Por quê? Porque nós depositamos no Senhor a nossa confiança. Então, como compartilhei já com os irmãos, Davi, ele nos aconselha a vencer a ansiedade dizendo: deleita-te também no Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, queridos, observe o que o salmista disse. O salmista, ele tinha razão para mencionar essas palavras, porque o salmista, quem mais, queridos, foi perseguido como o salmista Davi? Mas o salmista Davi, ele depositou a sua confiança no Senhor. Por isso que ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, queridos, ele tinha convicção de que ele tinha um pastor que estava cuidando dele. Então, por isso que ele usa a expressão: deleita-te também no Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O Senhor, no capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, do seu versículo de número 25 até o versículo de número 34, o Senhor Jesus ensina que nós não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. O que nós devemos fazer é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No versículo de número 33, do capítulo de número 6, ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, que coisas era essa? Eles estavam preocupados, querido, com o comer, com o vestir, com o calçar, com o dormir, hoje, com o emprego, com o dólar, com tantas outras coisas. O Senhor disse: não fica preocupado com isso não. Busca primeiro o reino de Deus. Estas coisas que você está preocupado, eu cuido. Então, por isso que Jesus diz que basta cada dia o seu mal. A oração, ela vence a ansiedade. Quem ora bastante vive bem e em paz com todo. Salomão, no livro de Provérbios, no seu capítulo número 3, o verso 24, ele nos aconselha a vencermos a ansiedade dizendo: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. O salmista, ele disse: eu me deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor, aleluia, aleluia, porque o Senhor me fez habitar em segurança. Então Salomão, ele disse que o sono daqueles que conversam com Deus é um sono tranquilo. Talvez você está dizendo: pastor, eu tenho dormido muito pouco, a minha preocupação está sendo muito grande. Confia no Senhor, entrega a Ele as tuas ansiedades, porque o Senhor cuida de você. Então, queridos, vamos continuar aqui, já para encerrar. A ansiedade e as preocupações roubam até mesmo os sonos das pessoas. Porém, o homem de Deus pode se deitar e em paz ele pode pegar no sono, pois o Senhor sustenta e o guarda, disse o salmista no Salmo de número 4 e o verso de número 8. Correndo para a conclusão, o texto de Filipenses começa relatando uma crise de relacionamento. No versículo 2, como eu já falei para os irmãos, ele começa relatando uma crise de relacionamento.
Talvez o seu problema está no relacionamento, talvez na igreja, talvez na família, talvez na empresa, talvez no percurso que você está fazendo. Mas observa que quando ele termina com uma promessa de paz. No versículo 7, ele disse: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então observe que começa com uma crise de relacionamento e termina com uma promessa de paz. É possível ter paz em Cristo. Quando? Quando Cristo ocupar o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e em nosso coração, mesmo que as circunstâncias externas elas não mudem, mesmo que você observando os planos de governo não mude, é possível ter paz. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade. Olha só, queridos, para um pouco para pensar. Capítulo número 8, versículo número 23 ao 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Capítulo 8, a Bíblia vai nos dizer que do lado de fora está uma grande tempestade. E os discípulos agora, Jesus está na popa do barco, e eles agora vão chamar Jesus. Então a tempestade estava lá fora, mas Jesus estava no barco. Então o que determina a paz não é por conta da tempestade lá fora, é que Jesus está no barco conosco. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. No entanto, afirmou também que nós no mundo teríamos muitas aflições. Paz não é ausência de problemas. Ter paz não é ausência de ter aflições, mas é uma dependência completa do cuidado do Pai Celeste. Que os recursos espirituais citados nesse texto nos ajude a vencer a ansiedade e o medo. Queridos, contas que uma certa feita estava uma criança em um avião, estava lendo um livro, quando de repente houve uma grande turbulência. E as pessoas se assustaram porque diante daquela turbulência, aquela criança continuava normal lendo o seu livro. De repente, ao passar aquela turbulência, alguém se aproximou e perguntou: você não está com medo? Ela disse: não, porque o piloto é o meu pai. Então, queridos, o piloto da minha e da sua vida chama-se Jesus de Nazaré. Então a tempestade está lá fora, mas Jesus está no barco. Então vamos concluindo. Queridos, pelo mundo, observa bem, eu gostaria de fazer, eu fiz aqui, queridos, compartilhei aqui, escrevi hoje de madrugada, parte de um hino, se não me falha a memória, é o hino de número 33, que diz assim: com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. Queridos, nós precisamos vencer a ansiedade, confiante inteiramente no Senhor, e lançando sobre Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações, todos os nossos cuidados e as nossas aflições. O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Querido, eu quero fechar aqui, dizendo para você, não saia daí. A Isabelle vai louvar a Deus com mais um hino. Queridos, capítulo 4 e o verso 19, o apóstolo Paulo, ele disse assim, isso eu já compartilhei com meus irmãos, nossa irmã Edna, ela está aqui, ela lembra deste fato ocorrido. Queridos, certa feita, eu estava pastoreando a igreja ali do Jardim Esmeralda, e eu estava em um culto, mas somente Deus sabia a preocupação que eu estava com meu filho desempregado, passando por algumas dificuldades. Eu estava muito preocupado com o meu filho. De repente, querido, estávamos num estudo pela manhã, quando de repente o pregador que estava ministrando a palavra de Deus, ele parou e disse: queridos, eu vou usar nesta manhã aqui uma passagem profética, uma palavra profética.
E ele usou esse texto: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Queridos, quando o pastor fez menção deste texto, eu guardei aquela palavra para mim. Descansei no Senhor. Meu filho Esdra falou para o Ed: o pai está chorando, preocupado com o nosso irmão. Naquela mensagem eu descansei o meu coração e esqueci. Isso foi no domingo pela manhã. Na terça-feira, querido, eu estava vindo lá de Jabaquara. Ao chegar na Faria Lima, eu lembrei. Falei: eu esqueci do problema, porque eu tinha entregado ao Senhor, e quando nós entregamos ao Senhor, Ele cuida de nós. Quando eu cheguei em Ferrazópolis, quando eu liguei o celular, meu filho mandou uma mensagem: pai, estou empregado. Qual é a sua necessidade? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Pede para o Senhor segurar as suas mãos nesta noite, e eu tenho certeza que você vai testemunhar da vitória que o Senhor Jesus tem para a tua vida. Amém, meus irmãos? Nesta noite eu quero ouvir a Isabela louvar a Deus com mais um hino. Logo em seguida, nós vamos estar orando e encerrando. Queridos, quero agradecer a Deus pela sua vida que ficou conosco até este momento. Queridos, eu quero pedir para você, quinta-feira às 18 horas, nós estamos aqui, vai estar louvando a Deus a nossa irmã Débora, ministrando a palavra de Deus o nosso irmão Danilo. Então, queridos, eu quero te convidar. Deus tem uma palavra para o seu coração. Queridos, estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Nesta madrugada, o Senhor me deu esta palavra. E eu fui digitar alguns textos com a minha memória. Já está, o processador está um pouco meio lento. E a minha esposa falou: amor, o que você está fazendo? Eu falei: eu estou meditando na palavra de Deus, porque Deus me deu uma palavra. Então esta palavra eu tenho certeza que ela tem endereço certo. Comigo Deus falou. Aprove a Deus o Senhor ter falado contigo, meus queridos. Pode vir, Bela. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, mas não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário
Graças a Deus, queridos, que Deus em Cristo possa vos abençoar, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a irmã Edna, a irmã Isabelle, que em todo o tempo o Senhor Jesus possa vir fazer prosperar a vida dos filhos dele. Querido, você que nesta noite ouviu esta palavra, a Bíblia vai nos dizer, disse bem o nosso irmão Cristiano aqui no domingo, que a palavra de Deus é como uma semente, ela é plantada, se ela cair em boa terra, ela vai dar fruto, mas se ela cair à beira do caminho, as aves vêm e terminam levando. Então não deixa entrar dúvida no seu coração. Eu tenho convicção, queridos, os irmãos já ouviram falar, que eu tenho muita dificuldade de descer de cima do púlpito para sair dizendo que Deus está falando, porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus, mas se Ele mandar eu dizer que Ele está falando, eu vou dizer, porque a palavra é dEle, Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Então nesta noite eu tenho convicção da palavra que Deus colocou no meu coração. Então, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que te venha fazer prosperar. Curve a vossa fronte, eu vou orar e já vou estar na bênção. Soberano Deus e eterno Pai, diante, ó Deus, da tua presença, eu quero te agradecer pela oportunidade e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha abençoar a toda a igreja do Senhor, em toda a face da terra. Eu sei que tem um povo que está te clamando, tem um povo que te louva, tem um povo que te exalta, tem um povo que continua depositando a sua confiança em ti. Então, soberano Deus, toma a direção das nossas vidas, venha nos abençoar, sonda, Deus, a minha mente e o meu coração. Querido Deus, nesta noite eu quero, meu Deus, que o Senhor Jesus venha, meu Deus, abençoar todos os nossos irmãos aqui do Jardim Santo Inácio, das igrejas por onde passei, que o Senhor continue, Deus, abençoando a vida dos teus filhos. Agora, Deus, nos despede em paz, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Curva vossas frontes aí no seu lar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Deus, que os filhos de Deus confirmem dizendo amém.